Bem, pessoal, me apresentando então aqui, sou Elisângela Hesse, sou diretora de Seguridade aqui na RS Prev, e hoje temos a grata satisfação então de está-los recebendo para mais esse Diálogos, o segundo evento Diálogos desse ano de 2022, onde então estaremos conversando com vocês, explicando um pouquinho mais para vocês sobre os benefícios de risco do Plano RS Futuro. Teremos como convidado o Elton Dias, que é o nosso consultor da MAG Seguros Gerais, que é a nossa parceira na área de seguros, dos eventos de cobertura adicional, dos eventos de invalidez e morte, explicando um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. A cobertura adicional, ela consiste numa proteção, então, adicional, destinada a cobrir os riscos de invalidez e morte, com o objetivo, então, que os senhores servidores e participantes do nosso plano tenham, então, mantenham o padrão e a qualidade de vida futura do padrão que vocês têm hoje na ativa, né? Na fase de aposentação, tenham, então, estas coberturas para os eventos de risco e morte. De forma facultativa, então, os senhores podem optar por essa contratação das coberturas de invalidez e morte, e na ocorrência de qualquer um desses eventos, né, esse valor contratado como pecúlio vai se somar à reserva que vocês já fazem ou virão a fazer de previdência complementar, gerando, então, um benefício mensal com um valor maior. Falando um pouquinho sobre a dinâmica do nosso evento, né? Hoje a apresentação, então, como eu falei, será da MAG Seguros, com o nosso consultor de vendas, Elton Dias, que é formado em gestão comercial pela FAGET, é pós-graduado em marketing estratégico pela ESPM, é certificado pela Ambima em CPA 10, e antes de atuar no ramo da seguridade, o Elton, então, atuou por mais de 5 anos no cooperativismo de crédito. Após o término da apresentação do Elton, a gente vai abrir, então, para perguntas e respostas. Os senhores já podem enviar através do chat eventuais perguntas que tenham ao longo da apresentação. E antes de encerrar o Diálogos também, a gente fará um sorteio ao vivo aqui da mochila antifurto da MAG Seguros. E para isso é importante que vocês preencham um formulário que vai ser disponibilizado ao longo do evento pelo chat, porque a gente só vai sortear para quem efetivamente está participando, né? Não para todos que se inscreveram. Então, aqueles que estão participando do nosso evento Diálogos hoje, então, preencham até as 15h40, a gente vai dar tempo para todos que entrarem preencher esse formulário para, então, participar e concorrer no sorteio da mochila da MAG. Passo agora, então, a palavra ao Elton e, mais uma vez, agradeço a todos os participantes. Como a Elisângela me apresentou anteriormente, eu sou Elton Dias, sou agente comercial da MAG Seguradora. A MAG é uma das maiores seguradoras hoje do país, né? Pertence ao Grupo Mongeral Aegon, um dos maiores grupos mundiais. Tá? A MAG hoje, né, está presente no mercado há 187 anos, com o mesmo CNPJ, né, atuando ininterruptamente, certo? Bom, as coberturas adicionais do plano, né, como a Elisângela comentou, elas são opcionais, é mais um benefício vinculado ao plano e são contratados, então, de forma facultativa, posteriormente à adesão dos senhores, né? Eu tenho uma breve apresentação, então, que eu vou segui-la. Por favor, fiquem à vontade para as perguntas, podem ir encaminhando ali ao chat, anotem, né, por favor. E após a apresentação, a gente, então, discute, né, as questões. A própria Elisângela pode ir me interrompendo ali, se tiver alguma questão pontual, ok? Eu vou compartilhar aqui um material. Só um momentinho. Bom, senhores, o objetivo é focar, falar mais da cobertura de risco, né, do plano, mas para isso a gente precisa contextualizar um pouquinho, né? Talvez nem todos que estejam nos assistindo sejam participantes, então eu vou fazer um leve aparato sobre, um breve resumo, né, sobre os benefícios do plano,
e aí depois a gente foca, então, para as coberturas de risco. Só para contextualizar, né, senhores, o RS Futuro nada mais é que um complemento que os senhores têm aos benefícios, né, proporcionados já pelo regime próprio de previdência social, né, do Estado. Então, ele é um complemento de renda futuro, né, que vocês, então, iniciam uma economia para ter, né, um complemento de renda lá na frente, na aposentadoria. As coberturas de risco, pessoal, elas são uma cobertura, né, no presente. Então, as coberturas de risco, quando a gente fala, a gente está se referindo, né, à cobertura por invalidez e morte. Então, quando a gente fala de previdência, a gente está falando de longo prazo. A gente está falando de uma economia que se inicia agora, pensando no benefício, né, que vai ser usufruído daqui a 25, 30 anos, né? No caso, um servidor que está entrando hoje, digamos, no serviço público, ele vai contribuir durante um período muito longo, né? Até chegar lá na idade de se aposentar e usufruir desse recurso. Né? Então, tem uma caminhada longa, né? Até constituir este capital. Tá? Nesse período, né, de acumulação, existem inúmeras situações que podem nos acometer e impedir, né, com que a gente consiga compor essa reserva. Então, nesse sentido, né, as coberturas de risco vêm nos atender. Então, usando uma situação, no caso hipotética, né, de uma possível invalidez do servidor, um servidor que é nomeado hoje, no caso, né, ele inicia sua carreira no serviço público e, por algum infortúnio da vida, daqui a 2 meses, ele invalida por algum motivo ou, né, não consegue continuar trabalhando. Ele não constituiu uma reserva futura para usufruir ainda, né, como complemento ao regime próprio, né? Então, por isso, as coberturas são tão importantes. A cobertura por invalidez nesse sentido, né? Para ser um complemento de renda no presente, se caso vir a cometer, né, esse servidor por algum infortúnio aí e tornar, né, estar na condição de inválido ou impossibilidade de trabalhar. A mesma situação com a morte, né? Então, a gente não tem como prever, a única certeza é que um dia nós iremos partir, né? Mas a gente não sabe o momento que isso vai acontecer. Então, é extremamente importante que, principalmente numa condição que nós temos dependentes, é extremamente importante que a gente mantenha um capital assegurado nesse sentido, né? No intuito de preservar a nossa família, né? Preservar os nossos dependentes. E é nesse sentido, então, que a cobertura por morte vem nos atender. Ok? O plano, né, pessoal, o RS Futuro, ele é exclusivo para os servidores públicos do Estado, né, e nada mais é, como já falei, um complemento ao que os senhores já possuem, né, já possuem, que eu me refiro, né, como benefício proporcionado pelo regime próprio do Estado, né. Bom, existem alguns participantes, algumas situações diferentes para participantes distintos dentro do plano. A principal diferencial, pessoal, está para aquele servidor que hoje entra para o serviço público e possui uma remuneração acima do teto pago pelo RPPS, né? Então, hoje, por exemplo, um servidor que inicia o seu trabalho, né, no Estado, com uma remuneração acima de R$ 7.078,22, esse servidor ele é considerado um servidor patrocinado pelo Estado. Então, esse servidor ele vai contar com contrapartida, né, do Estado em si, né? Então, a cada R$ 1 que vocês contribuírem, o Estado vai contribuir com mais R$ 1 para o plano de aposentadoria, né? Ou seja, né? Então, é um investimento que se inicia pensando no futuro, mas já inicia com 100% de rentabilidade, pensando nessa lógica, certo? Todos os servidores públicos do Estado, pessoal, podem usufruir do recurso, podem usufruir, né, do RS Futuro, porém existe essa distinção, né, entre os servidores patrocinados e os servidores individuais. Tá? Os patrocinados, então, são esses que recebem aí essa contrapartida do Estado. Ok? O plano em si, né, pessoal? A RS Prev, então, o RS Futuro, né, eles não têm fins lucrativos. A RS Prev existe no intuito de gerenciar os recursos e proporcionar o benefício aos servidores, tá?
Então, com relação a isso, existem vários diferenciais comparados com o regime de previdência pública e comparado também com os planos de previdência que a gente tem disponíveis no mercado, né? Então, primeira coisa, no plano de previdência complementar privado, as contas são individuais. Comparadas com o plano público, né, onde existe a mutualidade, na mutualidade, por exemplo, né, no RPPS, os servidores todos contribuem e essas contribuições elas vão para um caixa único que servirá para pagar aí os benefícios para aqueles servidores que já estão aposentados ou estão em benefício, né, ou por invalidez ou são beneficiários pela pensão, né, dos servidores. Então, existe um caixa único, o que não existe num plano de previdência privado, complementar, no caso, né? As contas, elas são individuais. Tudo que vocês pouparem, todo esforço que vocês fizerem de economizarem, esse montante, né, que vocês conseguirem compor estará vinculado ao seu CPF. As contas são individuais nesse sentido, tá? Por não ter fins lucrativos, né, o repasse da rentabilidade dos fundos ela é integral. Então, tudo que a RS Prev conseguir arrecadar no mercado com os investimentos dos fundos, ela é repassada integralmente aí para os participantes do plano. Certo? Por não ter fins lucrativos, né, as taxas são mais acessíveis. Ou melhor dizendo, existe uma única taxa no plano, que é a taxa de carregamento. Tá? Essa taxa, ela incide mensalmente sobre os aportes mensais. Então, essa taxa hoje é de 6,5%, que vai incidir sobre aquele valor que o servidor contribui mensalmente. Ok? Esse valor, após ser incorporado ao seu saldo, esse saldo ele nunca mais será tributado. Então, essa é uma vantagem, né, da taxa de carregamento. Uma vez esse saldo incorporado ao saldo total, né, esse saldo não passará por mais nenhuma tributação, né, ao longo dos anos. Ok? O participante consegue acompanhar, então, né, através da área restrita do portal RS Prev, o extrato online, né, acompanhar ali a rentabilidade, o saldo acumulado, da mesma forma que no aplicativo, né? Outros benefícios, então, a dedução fiscal é mais um benefício proporcionado pelo governo, mais um incentivo para que, né, façamos uma economia extra, então o governo incentiva, né, com que nós venhamos a fazer essa economia. Então, todo o valor que vocês aportarem para o plano de previdência, ele está passível de dedução lá na margem dedutível do imposto de renda. Tá? Gestão compartilhada, então todos os participantes do fundo podem, né, se candidatar a um cargo, né, de conselheiro, um conselho administrativo, conselho fiscal da RSPrev. Tá? Ok? Bom, entrando então propriamente, né, nas coberturas de risco, o plano, pessoal, ele possui 3 contribuições, tá? Porque o plano, a RSPrev, ela se preocupou, né, com os 3 riscos sociais que são inerentes a toda a população, tá? O primeiro risco, que é o que a gente já vem falando, né, o risco da sobrevivência, que é aquela questão, né, de nós vivermos além do planejado, né? A gente está vivendo bem, está vivendo cada vez mais, mas para isso a gente precisa ter, né, um complemento lá para o futuro, né? Hoje, tendo como base aí alguns dados, a gente sabe que em torno de 1% da população idosa se mantém independente no Brasil, né? Então, é uma margem muito pequena, porque com a chegada da idade, é possível que o custo de vida aumente, né? É possível que algumas doenças apareçam, então, é possível, né, que alguns tratamentos sejam necessários. Então, com o passar dos anos, né, é possível, né, que, como eu comentei, que o nosso custo de vida acaba sendo aumentado, né? Então, por isso a necessidade de ter esse complemento, de ter uma renda extra, tá? Ok? Aí a gente entra em uma questão, né? Aí muitos comentam assim, eu já tenho a Previdência, né? Eu sou participante do regime próprio, né, do Estado, perfeito, né? O Estado, ele vai honrar com a sua aposentadoria, com seu benefício futuro, mas a questão é, esse benefício proporcionado pelo regime próprio será suficiente?
essa pensão proporcionada pelo Estado, né, vai ser suficiente para manter o nosso padrão de vida atual? Né? É essa questão que a gente tem que levar em consideração. Na mesma situação, pessoal, então, quando a gente fala, complementando o que eu tinha falado anteriormente, né, quando a gente fala de previdência e complemento de renda futura, a gente está falando de algo futuro. Para quem está iniciando hoje uma carreira, por exemplo, provavelmente serão muitos anos de contribuição para compor uma reserva e usufruir lá na frente. Então, voltando àquele assunto, né, de que a gente tem uma caminhada longa até chegar lá aos 65 anos, ou enfim, até chegar ao momento da aposentadoria, pode acontecer muita coisa ao longo do caminho. Então, por isso a importância das coberturas de risco, né? As coberturas por invalidez e morte. Então, pegando um outro caso hipotético, né? Hoje, um servidor que assume um cargo no Estado com uma renda ali média de 20 mil reais, né? Uma renda consideravelmente alta. A gente sabe que hoje a gente tem um limitador, né? Pelo regime próprio, onde existe um limite pago aos benefícios, né, pelo regime próprio de previdência, que hoje é 7.087,22 centavos. Então, um servidor que recebe acima desse valor, ele sabe que se acontecer algo, né, dele vir a invalidar ou vir a faltar, o máximo que ele terá de benefício será os 7.087,22. Então, aquele servidor que é hoje, né, que assume uma função com uma renda superior, digamos, né, 20 mil reais, ele possui um padrão de vida superior, ao se aposentar, ou se algo acontecer com ele ao longo do caminho e ele se tornar inválido, ele vai ter uma pensão do Estado que gerará né, um benefício de 7.087. Então, essa é a questão que a gente tem que considerar, né, para as coberturas de risco ali, por invalidez e morte, um complemento para que, se caso acontecer algo no meio do caminho, ele tenha uma renda adicional que proporcione um complemento de renda no intuito, né, de preservar o padrão de vida que ele tem hoje. Da mesma forma, a família, né, a gente pode levar em consideração ali a foto da família, né, um casal com 2 crianças. Digamos que só o pai seja servidor público, ou só a mãe seja servidora pública, né, do Estado, e o pai cuide das crianças sem renda, né? E a mãe, por algum infortúnio, venha a faltar. A família ela vai ficar desprovida, né? Ela terá a pensão paga pelo Estado, mas, consequentemente, né, essa pensão estará limitada ao teto. Então, para um servidor que possui, né, uma renda superior, é extremamente importante que ele mantenha essas coberturas adicionais. Ok? Bom, aposentadoria por invalidez, pessoal. Como que é feito o processo, né? As coberturas adicionais, pessoal, elas são optativas, elas são opcionais, e a adesão, ela, como a gente comentou, elas são facultativas. Então, no plano RS Futuro, vocês terão o valor que é descontado mensalmente dos senhores, no intuito de compor lá a reserva para o futuro, e as coberturas de risco, as coberturas por invalidez e morte, elas têm uma contribuição extra no plano. Essa contribuição extra vai gerar um capital assegurado para os senhores. Esse valor é necessário com que nós venhamos a simular, né? Porque cada um tem uma idade, cada um tem uma realidade financeira e cada um dos senhores tem uma composição familiar diferente. Então, o meu trabalho é justamente prestar um serviço de consultoria nesse sentido, né? Simular o benefício para os senhores de uma forma que os senhores contratem um capital que venha lhe atender no caso, né, de um possível acidente ou descoberta de uma doença grave, ou, enfim, uma situação que impeça que os senhores continuem as suas atividades, continuem na ativa, né, continuem trabalhando. Certo? Então, esse valor ele é contratado, vocês contribuem com valor extra para ter um capital assegurado. Ok? Vocês vão entrar em benefício, logicamente, né, se estiverem numa condição de inválidos. Então, se vocês entrarem com um processo de solicitação do benefício pelo RPPS, né, solicitando a pensão por invalidez, automaticamente vocês entrarão também aqui na RSPrev solicitando o benefício, né, o resgate do capital assegurado dos senhores. Ok?
Esse capital, né, a única carência que existe ali para essa cobertura, né, a cobertura por invalidez, é justamente com relação à Covid, que são 90 dias, então sequelas, uma possível invalidez oriunda, né, como sequela da Covid, possui esses 90 dias de carência, e para invalidez é a única carência existente, tá? Bom, o benefício, pessoal, o benefício pago por invalidez. Como eu falei, né? No plano vocês têm a economia, no qual vocês têm um desconto mensal, onde vocês vão compor a reserva para aposentadoria e os valores de contribuição para ter um capital assegurado. No caso de uma invalidez, né, esse capital assegurado dos senhores será somado ao que vocês conseguirem, tiverem acumulado até aquele momento. Então, a soma, né? O benefício pago será a soma do capital que vocês constituíram até aquele momento, mais o valor contratado de cobertura por invalidez. Esses valores são somados e aí, então, será gerado um benefício. Esse benefício ele será calculado com base ou na expectativa de vida do servidor, tá? Então, hoje a média, né, de expectativa de vida do brasileiro está lá em 85 anos. Então, digamos que um servidor venha invalidar aos 60 e ele opte pela remuneração pela expectativa de vida, a expectativa é que ele viva até os 85, então ele terá 25 anos, né, de renda, ok? A outra opção é de resgate por prazo determinado. Então, o servidor ele pode definir, não, eu não quero resgatar em 25 anos, eu quero definir um prazo, eu quero resgatar esse meu saldo em 20 anos. Perfeito, né? O sistema vai calcular uma renda para esse período, ok? Esse benefício, pessoal, tá? Quando vocês entrarem em benefício, né? Seja por invalidez ou também pela morte, nesse caso, né, mais específico para invalidez, vocês têm a opção de resgatar 25% do capital. Os outros 75% são obrigatoriamente, precisam obrigatoriamente serem resgatados através de renda mensal, tá? Aqui uma observação só com relação ao prazo, né? O prazo para resgate, no caso de uma pensão por invalidez, o prazo mínimo são 180 meses. Ok? A pensão por morte, pessoal, é muito semelhante, né? O que muda são os beneficiários. Então, a pensão por morte, né, é um valor que o servidor contrata justamente para beneficiar a família no caso, né, da ausência desse servidor. Né? Então, como eu falei, né, eu usei o exemplo da família, né, na foto. A gente faz um planejamento de um capital que venha atender a família para que a família se reorganize na falta do provedor, né? Na falta do pai, na falta da mãe, né? De uma forma que a família tenha um benefício que venha complementar o benefício que será pago pelo regime próprio de previdência, né? Do Estado. Ok? Nesse sentido, a família ela também tem a opção de resgatar pela expectativa de vida do servidor, né, a partir daquele momento que o servidor veio a faltar, né, o benefício pode ser calculado com base na expectativa de vida desse servidor, ou então a família também pode definir por quanto tempo quer resgatar aquele capital. No caso de morte, pessoal, na mesma situação, né, os valores eles são acumulativos. Então, o servidor até aquele momento, né, do falecimento, ele tinha um saldo acumulado que estava sendo destinado para a aposentadoria dele, né? Esse saldo que ele tinha até aquele momento será somado ao capital que aquele servidor contratou por cobertura por morte. Os saldos se somam e aí sim a família decide como resgatar, né? Ou pela expectativa de vida do servidor que faleceu, ou então por prazo determinado também. Aqui no caso de morte, o prazo mínimo para resgate do capital são em 60 meses. Certo? E aqui também tem aquela opção de resgate de 25%, né, do valor ali acumulado. Tá? Esses 25%, né, serve para que a família se reorganize, se reestruture, né, cubra custos ali com a perda do familiar, né, se reestruture, enfim, com a falta, né,
do doente, do familiar, ok? Então, sobre os valores, tá, pessoal? Como eu falei, eu espero que todos que estejam nos assistindo me contatem posteriormente para que a gente possa fazer uma simulação personalizada. Esse é meu trabalho, né? Eu trabalho prestando esse serviço de consultoria, fazendo a simulação para cada um, né, dos servidores. Por que isso, né? Como eu falei lá no início, cada um possui uma renda, cada um possui uma idade diferente e cada um possui uma composição familiar diferente. Então, quando a gente fala, né, de coberturas de risco, proteção de família, proteção de renda, a gente tem que considerar vários fatores. Então, aqui é uma simulação bem genérica, né? A gente considerou um servidor X de 30 anos que está assumindo hoje uma posição, né, de servidor aí do Estado, tá? Esse servidor de 30 anos, ele contribuindo, tá? Uma contribuição adicional de R$ 100 para a cobertura de invalidez, ele consegue ter de capital assegurado R$ 991.738. Certo? Então, esses 991.738 gerará uma renda. Aqui a gente está simulando que esse servidor vai resgatar esses 991 mil por 20 anos. Então, por 20 anos, ele terá uma renda de 5.907. Ok? Então, R$ 100, 991.738, que proporcionará, então, uma renda de 5.907 por 20 anos. Para a morte, pessoal, os mesmos R$ 100 proporcionam para esse servidor um capital assegurado de 763.253. Tá? Esse capital gerará uma renda, né, para a família de 4.546. Ok? Essa é uma simulação bem genérica, tá, pessoal? Como eu falei, considerando ali um servidor de 30 anos, né? Como eu falei, são várias outras questões que a gente precisa considerar para que a gente chegue num capital adequado, para que esse capital assegurado não venha frustrar o servidor, né? E da mesma forma que esse capital, essa contribuição, né, não seja onerosa para esse servidor. Então, a gente tem que, né, pôr na balança, né, o quanto contribuir para ter um capital que venha lhe atender nesse sentido, né, no caso de uma possível invalidez e no caso da morte. Certo? Essa contribuição, pessoal, para invalidez e morte, ela é individual, é feita pelo servidor e não tem contrapartida do Estado, tá? Então, essa é uma contribuição à parte feita ao plano. Bom, senhores, de minha parte, é isso, né? Ficam aí os meus dados. Por favor, anotem meu telefone, o meu WhatsApp. Eu fico, né, permaneço disponível aos senhores. Como eu falei, espero que todos que estejam nos assistindo me contatem posteriormente para que a gente possa conversar melhor, né? A gente fica agora disponível para as dúvidas, para as perguntas. Eu e Elisângela estamos aqui disponíveis justamente, né, para atendê-los nesse sentido, certo? Não sei se há já alguma pergunta, alguma dúvida. Bem, Elton, parabéns pela apresentação, muito elucidativa. A gente sabe que o tema previdência complementar, benefícios de risco, é um tema denso. As pessoas, em geral, relutam um pouco para tratar desse assunto, porque são situações que realmente, né, a gente gostaria que não pensar, não enfrentar nesse momento, mas quem pensa em futuro, quem pensa em manter o padrão de qualidade de vida, precisa, obviamente, enfrentar esses assuntos e ter um esclarecimento no que tange às decisões que precisa tomar agora para manter, né, a sua qualidade de vida no futuro. A gente sabe que
que, como bem mesmo o Elton falou, estamos vivendo mais tempo, né? A nossa tábua de mortalidade ela está cada vez mais longa. Então, obviamente, lá no futuro a gente vai enfrentar, né, com mais idade, provavelmente mais gastos, e isso é importante que seja pensado pelos senhores, né? E, claro, a gente já tem aqui algumas perguntas, eu vou começar a ler algumas coisas aqui, Elton, e aí, em seguida, o Elton passa a responder. A gente tem aqui a pergunta do Cândido, que perguntou provavelmente se a MAG tem escritório em Porto Alegre. Se for em relação à MAG, sim, o escritório tem em Porto Alegre. A nossa equipe aqui também já respondeu, a nossa presidente, inclusive, aqui está, a Daniele já respondeu aqui, que passou o link para o Cândido ali, onde tem as informações dos consultores. Mas, de qualquer forma, Elton pode dar também as informações quanto ao local, enfim, como é a forma melhor de te contatar. Não, perfeito, Elisângela. Sim, a MAG tem escritório em Porto Alegre, fica no Iguatemi Business, né, junto ao Shopping Iguatemi, mas eu fico disponível, como eu falei, para atendimento virtual, online, como os senhores preferirem, né? Então, posso também me dirigir, no caso de Porto Alegre, posso estar indo de encontro aí aos senhores, caso seja necessário. Perfeito, ótimo. A gente tem, sim, no nosso site uma aba exclusiva, uma aba exclusiva dedicada à cobertura adicional. Temos uma aba no site que tem ali todas as informações, inclusive, dos consultores, sejam os consultores que a gente tem aqui na região metropolitana, Porto Alegre, consultores na região de Caxias e de Santa Maria também. Temos mais uma pergunta de um servidor sobre os investimentos do plano, onde que o plano RS Futuro tem os seus investimentos feitos. E foi respondido aqui, não custa a gente trazer, né, essa informação para... O plano investe no mercado financeiro por meio dos fundos de investimento e tem carteira própria também de títulos públicos. Maiores informações sobre investimentos, a gente sempre faz diálogos sobre investimentos. O nosso primeiro diálogo desse ano de 2022 foi justamente sobre investimentos. Então, assim, provavelmente a gente vai reeditar esses diálogos e vai trazer aqui novamente informações sobre o investimento onde o Plano RS Futuro investe as suas reservas. Mas no nosso site ali já foi colocado o link também com o demonstrativo dos resultados, tem toda a parte de investimentos está publicada no nosso site. Vamos ver se a gente tem mais aqui perguntas. Aqui o nosso pessoal colocou, quem se inscreveu até as 15h40 vai participar do sorteio também. Temos mais uma pergunta. O Clayton pergunta se os 6,5% de taxa de carregamento incidem também sobre a parcela patronal. Acho que aqui, de repente, eu posso também já respondendo, né, o Clayton. Sim, a taxa de carregamento, ela incide sobre as duas contribuições, a feita pelo participante e a feita pelo patrocinador. E como muito bem o Elton colocou, a gente não tem taxa de administração, de forma que essa taxa de carregamento ela incide uma vez sobre a contribuição que o servidor traz para a sua reserva na RESPREV, e depois disso não há nenhuma outra taxação, seja de administração, enfim, sobre os valores. O que foi para a reserva lá será investido aí, junto com todo o montante de reserva do Plano RS Futuro, mas sim, o 6,5% ele incide sobre a parcela patronal. Importante dizer, a taxa de carregamento não incide sobre aportes, tá? Então, assim, a gente tem a lei da contribuição básica, que é do servidor, e a contribuição patronal. Existe a contribuição facultativa, que basicamente é a contribuição que o servidor pode fazer mensal ou esporadicamente para aumentar a sua reserva
dentro do plano de previdência complementar. Sobre esta facultativa não incide a taxa de carregamento. Só fazer um adendo, Elisângela, eu acho que eu respondi com o microfone fechado, a colega aqui me comentou. Só passar o endereço da MAG, caso o pessoal queira, né, se dirigir até o escritório, fica na Nilo Peçanha, 2900, tá, no Guatemi Business, em Porto Alegre, ok? Então, estão convidados também a nos visitar, caso queiram, né, estamos disponíveis para atendimento também lá no escritório da MAG. Na sequência, a gente tem uma pergunta aqui da Paula. Acho que, de repente, o Elton já pode, inclusive, responder ao questionamento da Paula. A Paula questiona o que é aquele valor de R$200 mencionado no valor da apresentação. Creio que mencionava coberturas de risco. Isto, é Paula, né? Isso. Paula, as coberturas de risco, né, elas possuem uma contribuição extra ao plano, tá? Ela, como a gente falou no início, né, da apresentação, elas são facultativas e opcionais. Então, quando você é inserida no plano, no caso de um servidor patrocinado, a adesão é feita automática, né? Então, você é inserida ao plano, porém, prevendo apenas o acúmulo para aposentadoria. Tá? Então, a RS Prev, ela vai gerenciar esses recursos, né, no mercado, prevendo aí uma renda para aposentadoria apenas, certo? A MAG, ela entra justamente para proporcionar as coberturas de risco no presente, né? As coberturas de risco, elas funcionam muito parecidas com os seguros de vida, porém com vários diferenciais. Então, para você possuir, né, uma cobertura por invalidez e morte, você tem que optar em aderir, né, a essas coberturas adicionais. Então, aqueles R$200 que eu comentei ali é um valor extra de contribuição para que o servidor tenha aquele capital assegurado de 991 mil por invalidez, por exemplo, né? E 700, agora me fugiu o valor, 770 e poucos mil para a morte, ok? Então, para aquele servidor de 30 anos, aqueles R$200 geraria ali aquele capital assegurado de em torno de 1.600.000, somando, né? As coberturas por invalidez e morte. Perfeito. Vamos ver na sequência que a gente tem mais uma pergunta. O Cândido pergunta, para alguém que vai se aposentar em 5 anos, esse plano tem aplicabilidade? Sim, Cândido, ele tem aplicabilidade, né? Tu podes, durante esse período de 5 anos, além de montar a sua reserva de previdência complementar e ter uma segunda fonte de aposentadoria, pode também contratualizar com a MAG a cobertura adicional, de forma que estarás, né, assegurado para esses riscos de invalidez e morte com capitais de pecúlio, a exemplo do que o Elton apresentou. Então, assim, é bem importante, de repente, quem tem interesse em ver, né, qual o valor que hoje seria importante ter de capital segurado para um evento futuro. Né? Contatar o Elton, fazer essa simulação bem aderente, tanto no que tange a idade que tem, no que diz respeito ao período que ainda vai fazer a acumulação. Né? Pelo que eu entendi, o Cândido tem no horizonte dele uma aposentadoria em 5 anos. Então, ele pode sim fazer uma simulação na Elton para verificar o que seria mais importante e aderente à renda dele hoje para ele fazer essa aposentadoria em 5 anos. Claro, com certeza. Estou disponível, Cândido, para fazer, né, a simulação ali dos benefícios. E sim, né, nunca é tarde para começar a economizar. Lógico que quanto mais tarde, maior o esforço, né? A gente, enfim, previdência sim é um investimento de longo prazo, mas nunca é tarde, né, para poupar e se precaver, né, mediante principalmente os riscos, né, que a gente vive todos os dias, tá? Podemos simular sim, pode me chamar no WhatsApp que a gente faz uma simulação.
Temos aqui, eu acho que uma última pergunta aqui não colocou o nome. Após a contratação, tem um período de cumprimento de carência para o recebimento das coberturas contratadas? Não. Não há carência para as coberturas, né? Na verdade, as únicas carências que existem, eu citei, né? Que são 90 dias para a invalidez oriunda, né, de sequelas de Covid. E para morte, existe também 90 dias de carência para morte oriunda da Covid, né? E 2 anos de carência para morte por suicídio. São as únicas carências que existem. Perfeito. Eu não sei se não temos aqui no chat mais nenhuma pergunta. A gente pode passar, então, a palavra aqui para a nossa diretora-presidente, a Daniele, que está com a equipe da RSPrev que vai providenciar aí o sorteio da mochila que a Mag trouxe para sortear aos nossos participantes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a participação do Elton aqui. Tivemos uma excelente participação dele e a gente precisa divulgar, é importante divulgar aos nossos servidores e participantes a existência desses produtos de cobertura adicional tão importantes para a gente, para a nossa vida futura, né? Para o nosso futuro, para a nossa organização de uma aposentadoria futura. Passo, então, a palavra para a nossa presidente, Daniele Silva. Quero agradecer demais quem está aí nos ouvindo, né? Quem parou seu tempo para assistir essa palestra sobre cobertura adicional. Dizer que para nós é uma grande honra e satisfação ter vocês aqui conosco e reafirmar, né, o compromisso da RSPrev de conversar, de promover o diálogo com seus participantes e com servidores estaduais. Então, esse pequeno gesto, né, de vocês estarem aqui hoje representa muito para nós e a gente agradece. A gente também está aqui preparado, então, para fazer o sorteio, então, da mochila. Eu vou me permitir aqui, só um minutinho, eu vou me permitir aqui compartilhar, então, para vocês poderem ver a tela. Só um minutinho. E aí, a gente vai, então, sortear a mochila. Deixa eu pegar aqui a mochila para o pessoal ver. Aqui, dá para ver? Peraí. Aqui. Então, aqui essa mochila é uma mochila antifurto, então, ofertada pela MAG, que a gente vai sortear para quem se inscreveu ali no link que a gente colocou no nosso chat. E depois, né, o sorteado ou sorteada, então, a gente vai entrar em contato para ver como é que a gente consegue, né, acessar ou buscar aqui a mochila na RSPrev. Se vier buscar é melhor, porque já conhece a nossa sede, já conhece a equipe, né, conhece aqui a nossa estrutura. Para quem, né, já é participante, já tem esse contato assim mais próximo, então já conhece um pouquinho mais a estrutura da RSPrev, mas para quem ainda não é participante, a gente também convida, né, que venham até aqui, que conheçam, porque a RSPrev foi feita para você, né, você servidor público estadual. Então, a fundação ela é nossa, servidores públicos, e a gente fica muito feliz a cada novo servidor que nos procura e adere ao plano, né, porque entende da necessidade, da importância da previdência complementar por um futuro de qualidade. Então, vamos lá, que agora chegou o momento do sorteio. Podemos fazer, Bruno? Então, tá. Estou com o assistente aqui, o nosso assessor aqui de informática, o Bruno. Vamos tentar compartilhar, então, aqui a tela. Só um minutinho. Quem sabe faz ao vivo. Posso fazer, Bruno? Então tá, pessoal, então a gente recebeu, né, ali as inscrições pelo chat, quem preencheu o formulário. Já subimos, então, com a lista dos nomes, então, inscritos, e agora a gente vai sortear. Posso ir, Bruno? Vamos ver.
Quem será o sorteado ou a sorteada? Cleiton. Ah, que legal! Cleiton Richelle Festa da Silva. E é meu parente, porque eu também sou Silva, hein? Deixa eu só ver, tá aparecendo aí, Bruno? Então tá, apareceu aí para todo mundo. Então tá, Cleiton, a gente fica muito feliz com a sua inscrição e convida então, né, para vir conhecer aqui a RSPrev e buscar então a mochila que foi, né, ofertada aí com muito carinho pela Mag Seguros. E então por hoje seria isso, né? A gente agradece. Convida vocês para participarem então dos próximos diálogos aqui da RSPrev. É nosso compromisso, então, a gente está aqui conversando, trazendo temas de relevância, né, para o servidor, tanto para o participante quanto para aquele que ainda não participa, né, poder conhecer e vir participar, então, do Plano RS Futuro. E obrigado, então, e a gente vai encerrando, então, por aqui. Um grande abraço.